Isso. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. É a carta da alegria. A palavra alegria, no substantivo, encontra-se 7 vezes no livro. Se a gente for combinar com as variações do verbo e vários verbos, né? No imperativo, o presente, enfim, 16 vezes. É a carta da alegria. Domingo nossa cantata vai ser Jesus, a alegria do Natal. E aí só um spoilerzinho, a pregação vai ser no Evangelho da Alegria. Qual o evangelho que tem mais vezes a palavra alegria? Você vai saber aqui no próximo domingo, querendo Deus. Paulo fala de alegria o tempo todo. Um passeio rápido aqui, não vou citar todos, mas um passeio rápido. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Ainda no capítulo 1 tem mais alegria. Versículo 18. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Alegria. No capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Repare que o autor até aqui está querendo nos conduzir, junto com os filipenses, de que a despeito de todas as adversidades, tem gente que pensa que a vida dos crentes de Filipos era fácil, molezinha. Não era, não. Filipos era uma cidade orgulhosa da sua posição, era considerada Roma fora de Roma. No ano 41 a.C., houve uma vitória, uma batalha ali, travada por César Augusto. Ele conseguiu uma vitória importante que o manteve sacramentado no poder. De república, Roma se transformou em império. E ele, César Augusto, era o imperador. Filho adotivo de Júlio César, ele precisou lidar com os irmãos, com os generais romanos. E foi na cidade de Filipos, essa batalha extremamente importante. Por conta disso, César Augusto tinha um carinho pela cidade de Filipos. Sempre se lembrava dela. Havia uma base militar ali. O sonho de todo militar romano era de se aposentar e ir morar onde? Em Filipos. Atos capítulo 16, você já sabe, Paulo chega naquela cidade, não havia muitos judeus, porque não havia uma sinagoga na cidade. Para haver uma sinagoga, teria que ter 10 homens judeus. Não havia nem isso. Havia apenas um grupo de mulheres tementes a Deus que oravam à beira de um rio.
Paulo chega ali, compartilha o evangelho, o Espírito Santo abre os olhos de Lídia, que não era de Tiatira, de Filipos, era de Tiatira, uma comerciante na cidade. Ela é convertida, e dali daquele grupo de mulheres da MCM, ali em Filipos, começa uma igreja. A segunda história de conversão registrada no capítulo 16 é de uma jovem adivinhadora, por conta de um demônio que a possuía, um demônio chamado Pitom, em forma de serpente, um espírito de adivinhação. Ela é liberta, segue ao Senhor, nós não sabemos mais notícias dela, só sabemos do que eclodiu, uma perseguição feroz. Paulo e Silas são presos, e aprove a Deus que na prisão houvesse um terremoto, e do terremoto o carcereiro se converte. Passados 10 anos, Paulo está em Roma, aproximadamente dos anos 60 a 62, e recebe uma visita. Ele estava preso em sua casa, podendo receber visitas. O finalzinho do livro de Atos, no capítulo 28, o finalzinho diz, sem impedimento algum. É assim que termina o livro de Atos. Nisso, Paulo está em casa e, de repente, alguém bate à porta e é Epafrodito, enviado da igreja de Filipos, levando a Paulo donativos generosos daquela igreja que, quando todas as outras da Macedônia, incluindo Tessalônica, que era a capital, se esqueceram dele, a igreja de Filipos não se esqueceu. E Paulo resolve então escrever esse bilhete de gratidão, de agradecimento, mas também de estímulo para que aqueles cristãos perseverassem, mantendo a alegria. Queridão, queridona, pode acontecer o que for na sua vida, mas não perca a alegria. Alguns aqui sabem, Regina, acredito que o André também conheça livros, a Regina já ouviu ele com certeza. O maior estudioso na área de Novo Testamento no mundo, hoje, vivo, chama-se Donald Carson, D.A. Carson. Tem outros também, mas ele é uma referência. Ele está com mal de Parkinson. E hoje eu recebi uma notícia pedindo oração por ele. Mas ele insiste em ficar repetindo, a despeito do seu estado, ou pelo menos isso é que reverbera acerca de sua vida nesses últimos anos. O que eu estou passando, ele dizia, pouco antes desse seu agravamento de enfermidade, o que eu estou passando não é nada que a ressurreição geral não possa consertar. O que eu estou passando não é nada que a ressurreição geral não possa consertar. Depois de Paulo escrever um hino, versículos 5 a 11, um hino cristológico, falando dos dois estados de Jesus, a humilhação e a exaltação, ele resolve fazer um apelo, como todo pregador. Ele pregou, ou cantou, escreveu o hino, para que a igreja cantasse, e agora ele faz o apelo. E nós vamos ver agora dos versos 12 a 18. Na quinta-feira que vem, e na outra quinta, amados, vai ter culto quinta-feira que vem, 26 de dezembro. E na outra também vai ter, 2 de dezembro, o primeiro culto do ano. 2 de janeiro. Paulo, depois de fazer esse apelo, ele dá 2 ilustrações. O homem é bom mesmo.
daquilo que ele quer falar do exemplo de Cristo. Jesus, preste atenção aqui, é o maior dos exemplos. A parte 1 é o hino. Você conhece o hino, não é? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz, amém. Aí Paulo apela, versos 12 a 18, para que a igreja tomasse uma atitude. E aí de 19 a 30, eu vou dividir a mensagem em duas. São as ilustrações. São pessoas que através das suas vidas seguiram o exemplo de Cristo. Primeiro, quem já leu a carta toda sabe. Primeiro exemplo, Timóteo. Versículos 19 a 24. Segundo exemplo, segunda ilustração, no primeiro culto do ano, 2 de janeiro, se Jesus não voltar, Epafrodito. Versículos 25 a 30. Então aqui eu já estou deixando para vocês o contexto daquilo que Paulo intencionou ao escrever esse texto. Vamos então à parte do apelo do apóstolo. 12 a 18 do capítulo 2. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha os imperativos, amados, é um apelo. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A igreja existe para ser luzeiro, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O tom aqui é de despedida, né? Parece que é mesmo, parece que Paulo, eu entendo, gente, que Paulo não tinha, assim, esperança terrena de sobreviver por muito mais tempo. Por isso que nessa carta fica muito claro esse tom de despedida. Entretanto, versículo 17, mesmo que eu seja oferecido como libação, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, com base em Números 28, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro, olha a alegria de novo, com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, igreja, fiquem contentes e se alegrem comigo. Dando um clique, Mateus, Jesus em sua humilhação e exaltação imprime em nós o verdadeiro propósito para a nossa vida, que é servir. Nós estamos aqui, amados e amadas, para servir. A nossa vida só tem esse propósito. Só tem esse propósito.
Esse texto é dividido em duas partes, versículos 12 a 14. A nossa salvação vem de Deus, e isso nos humilha. E a nossa salvação exige uma vida diferenciada, e isso nos exalta. Talvez você já tenha ouvido falar de que os cristãos no primeiro século acreditavam que a vinda de Cristo era iminente. Paulo precisou cortar dobrado, como diz os antigos, para explicar que a vinda de Cristo poderia não ser naquela geração. Alguns de Tessalônica haviam até abandonado seus trabalhos, porque estavam vivendo à base do volta logo Jesus. E aí Paulo escreve, não, se você não quer trabalhar, você também não coma. A vinda de Cristo está por aí, mas ninguém vai saber, ninguém sabe, somente o Pai. E vai ser de repente, repentina, gloriosa. Tem alguns sinais que precedem a vinda de Cristo. Eu creio eu tenho esse entendimento. Mas mesmo esses sinais, eles podem ser abreviados à medida que o Pai assim determinar. Virá como um ladrão à noite. É uma expressão que a Bíblia nos diz. Paulo encorajava, amados, a igreja do Senhor, ou as igrejas, a servirem a Jesus com alegria, aproveitando aquela oportunidade. Qual é aquela oportunidade? Essa vida que a gente tem. Você não tem outra vida. Toda a história da sua vida está nesse período que compreende o passado e o futuro. É hoje. Atos dos Apóstolos, por exemplo, vai dizer que quando Filipe pregou em Samaria, as pessoas creram e houve grande alegria naquela cidade. Atos 8:8. Quando Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Psídia, o texto vai dizer que os discípulos ficaram cheios de alegria do Espírito Santo. Está lá em Atos 13:52. Mais tarde, quando Paulo e Barnabé relataram essas conversões a outros crentes, ele vai dizer o seguinte, lá para a igreja de Jerusalém, que geraram grande alegria entre todos os irmãos. Atos 15:3. Quando o carcereiro de Filipe se converteu, amados, ele e toda a sua família foram batizados, e o texto vai culminar em Atos 16:34, dizendo que ele, o carcereiro, se alegrou porque havia crido em Deus com toda a sua família. Nesta carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, há um imperativo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aos Gálatas, Paulo vai dizer, em Gálatas 5:22, que a alegria é um fruto de uma vida guiada pelo Espírito. Amor, paz, alegria. Há um salmo precioso, o salmo de número 51, que Davi compõe após seu quebrantamento diante de um pecado cometido, que o pecado na vida de um crente rouba a alegria da pessoa. Você conhece o Salmo 51. Restaura, ó Deus, a alegria da tua salvação. Diante disso, então, queridão e queridona, não temos outra escolha a não ser entender esse texto como sendo um apelo de mantermos a nossa alegria a despeito das adversidades da vida, das questões difíceis, olhe para mim, que nós estamos vivendo neste mundo. Por isso que Paulo começa o seu apelo dizendo o seguinte, meus amados, dando um clique aí, Mateus, assim, meus amados, isto é, diante de tudo que eu já disse para vocês até agora, a partir do versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Essa porção começa aqui, vai culminar num hino que Paulo escreve, e agora Paulo diz, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, enquanto eu estou presente com vocês, mas
Muito mais agora na minha ausência, já faz 10 anos, é como se Paulo estivesse dizendo, já faz 10 anos que eu não vejo vocês. Talvez eu nunca mais os veja. Operem, desenvolvam, trabalhem a salvação de vocês. Eu sei que esse texto levanta algumas questões. Pastor, está dizendo que a salvação precisa ser... Sim, porque essa carta foi escrita para crente, amados. A salvação já estava ali. Todos eram salvos. Mas a salvação precisa ser, olha para mim, desenvolvida. O verbo aqui é o mesmo que dizer, olha, produzam algo. Eu gosto muito da carta de Tiago, vez por outra eu falo, porque é religião prática. Tiago é uma carta que pode ser resumida em uma frase. É irreverente essa frase, mas vamos lá. A frase é, você tem fé? Me mostra. A grande ideia de Tiago é essa, irreverente, mas é, você tem fé? Me mostra. É isso que Paulo está dizendo o seguinte, vocês são salvos, trabalhem a salvação de vocês, operem a salvação de vocês, produzam algo, façam algo, executem algo. Se a sua salvação não está resultando em algo de prático, de bom, de testemunho na sociedade, reveja as suas convicções. Reveja até o fato de você ser salvo. Me parece que a mesma toada de João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. A salvação precisa produzir algo. Deixa produzir algo. É um apelo bem comunitário, porque o verbo está conjugado no plural, no imperativo. Desenvolvam. Desenvolvam. Façam isso como igreja. Façam isso como corpo. Façam isso como comunidade. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Queridão, queridona, eu fico pasmo de ver o quanto as pessoas não estão tendo temor e tremor para com as coisas de Deus. E se Paulo falou isso lá atrás aos filipenses, se ele estivesse hoje nos nossos dias, ele ficaria, não deprimido, mas ele ficaria muito, digamos assim, assustado. É um chamado, amados, para a nossa responsabilidade. Piedade pessoal, temor e tremor. Eu não sei quanto a vocês, amados, mas ler a palavra de Deus precisa nos levar às lágrimas e aos risos também. Temor e tremor. Nós não podemos ler esse livro como se estivéssemos lendo, sei lá, Agatha Christie, Paulo Coelho, ou essas baboseiras todas. Nós temos que ler a palavra de Deus, amados, com temor e tremor. Temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque o mundo está olhando para a igreja. E o que ela quer ver? Homens e mulheres que sejam luzeiros do mundo, como ele vai dizer mais tarde. No Sermão do Monte está claro lá em Mateus 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É a mesma coisa de Tiago. Você tem fé? Me mostra. Me mostra. Porque é Deus, versículo 13, quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua vontade, ou boa vontade. Efetua e realizar é o mesmo verbo do grego que dá a ideia de energia, né? Ele opera em nós. À medida que nós trabalhamos em nossa salvação,
e assumimos responsabilidades, há uma série que eu estou pregando em Hebreus, responsabilidades, recomendações aos crentes, nós não precisamos nos preocupar se a gente vai ter força. Ah, Senhor, será que eu vou ter força ou sabedoria suficiente para fazer isso? Não, porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como o efetuar. Há uma força espiritual agindo, no grego energia, né? Há uma energia diferente em você e em mim. Nós não precisamos nos preocupar se iremos conseguir ou não. Nós não temos que nos preocupar se nós teremos força para suportarmos as adversidades, as intempéries da vida. É viver um dia de cada vez que Deus vai dar. Ele efetua em nós, tanto querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade, de tal maneira que até mesmo, amados, os momentos difíceis que passamos, faz parte da vontade dele. E Mateus, diz o Paulo aqui, que é boa vontade. Porque eu tenho má vontade em muitas coisas, mas Deus só tem boa vontade. Paulo vai dizer aos romanos, né, acerca da vontade que é boa, perfeita e agradável. Boa vontade. Ah, pastor, mas a minha enfermidade, boa vontade. O término do meu namoro, dependendo, é muito, até ótima vontade, mas boa vontade. Uma luta, no trabalho, boa vontade. Tudo que acontece na nossa vida, amados. Quando Jesus nos ensinou a orar e disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Ele está dizendo que a vontade dEle é Ele mesmo. Qual é a vontade de Deus? É Ele mesmo. Os teólogos fazem brincadeira, vontade permissiva, vontade decretativa, vontade presunçosa, ou prazerosa, de decreto, de preceito, disso, daquilo. Não, existe só uma vontade, Natália, e ela é boa. Boa vontade. Agora, diante disso, nós temos que responder, que isso nos humilha. Por que é a nossa humilhação? Porque, gente, não existe nada aqui que você possa fazer a não ser desenvolver em testemunho algo que já existe em você, que foi dado a você, que é a sua salvação, mas ao mesmo tempo essa sua operação, esse seu trabalho, é feito com temor e tremor, porque é Deus quem efetua, tanto querer como efetuar. Até aquilo que você tem para fazer, você só vai fazer porque Deus vai fazer você fazer. Alguém já disse que, Senhor, até a minha vontade de adorar já te adora. A gente não sabe como lidar com a vida, amados, diante de Deus, não. Mas o que a gente tem certeza de que diante de Deus, em latim, coram Deo, né? Nossa vida diante de Deus, ela é feita de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Ele opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Nesse sentido, vem a exortação, que é a nossa exaltação. A partir do versículo 14. Façam tudo sem murmurações, então, nem discussões. Não tem que haver discórdia, amados, entre nós, os crentes. Os filipenses não queriam ficar na frente de Deus envergonhados por deixarem de resolver suas discórdias egoístas. Se há temor e tremor diante de Deus, se a gente opera a nossa salvação, vivendo a eternidade, ou de olhos fixos na eternidade, em nossas vidas cotidianas,
Nós vamos murmurar por quê? Façam tudo sem murmurações. Murmurações aqui é aquela coisa de, tá chato, não sei o quê, São bochichos, são reclamações bestas, são, enfim. E sem discussões já é coisa mais séria, são questionamentos, críticas. Por quê? Porque, queridão, queridona, olhe para mim, para que você vai murmurar? Você está reclamando do quê? Quer receber um biotônico fontoura do céu? Isaías 40. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Isaías 40, 27 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, eu falei biotônico fontoura, só os antigos sabem o que é, né? Então vou usar uma vitamina de Deus. O Criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Confie, queridão, que Deus está cuidando da sua vida, de cada detalhe. Faça tudo sem murmuração, nem discussão. Para quê? Para que você seja, queridão e queridona, irrepreensível, puro, filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida. É interessante que a palavra pervertida, só uma curiosidade aqui, né? No grego é escolios, daí que vem o termo escoliose, né? Aquela confusão na coluna, aquela envergadura, aquela distorção. Nós vivemos uma sociedade cheia de escoliose moral, uma escoliose ética, uma escoliose política, uma escoliose social, religiosa, corrupta. Mas nós existimos nesse mundo, olhe para mim, para sermos diferentes. Então não fiquem murmurando. Me parece que Paulo aqui está lembrando daquilo que ele disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 10 a 12. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, lembrando-se lá da caminhada no deserto. Gente que está caminhando para Nova Jerusalém, para Nova Canaã, mas que só sabe reclamar. Como a caminhada no deserto, lá em Êxodo, em Números. Que saudade do Egito, dos melões e dos pepinos. Carne à vontade. Gente, onde já viu escravo ter fartura? Eles comiam um pão que o diabo amassou. Mas eles ansiavam por aquele estado de escravidão, pelo pouco que tinham. E murmuravam por aquilo que o Senhor estava dando. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Deus mandou o alimento, o maná, mandou codornizes, sustentando o povo. Mas mesmo assim, você sabe disso, né? Daquela geração que saiu do Egito, quantos chegaram na Terra Prometida? E adentraram na Terra Prometida? Só Josué e Calebe. Gente murmurando, gente reclamando. Tem gente assim hoje, amados.
Façam tudo sem murmurações e sem discussões, gente. É isso que Paulo está dizendo, para que vocês sejam irrepreensíveis, moralmente corretos. Irrepreensível diante dos homens, puros diante de Deus, inculpáveis. 3 verbos que Paulo usa aqui, ou melhor, 3 termos gregos, né? Inculpáveis, infalíveis e perfeitos. Tudo para quê, amados e amadas? A nossa luz, preservando a palavra da vida. Mas antes, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo nessa geração. Leonardo Sayum fala que o mundo deve olhar para a igreja e encontrar um povo sem murmurações nem contendas. Um povo alegre. Um povo que se relaciona, que ama o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Se o mundo olhar para a igreja e ver pessoas aqui parecidas com o que se vê lá, que tipo de testemunho a gente vai estar? Olhe para mim, queridão e queridona, sabe qual é a minha tristeza? É saber que muitos dos crentes não têm sido luzeiros no mundo, têm sido lâmpadas apagadas. Eu li um livro há muito tempo. Diz que um missionário estava num restaurante, num desses países difíceis do evangelho entrar. Na mesa do restaurante, ele falou com a pessoa que estava ali: poxa vida, tem que pedir para o garçom ligar um ventilador. E tinha um ventilador desses aí. Aí ele chamou o garçom, vem aqui, por favor. Liga o ventilador. Ele falou: não, mas está ligado. Ué, mas está calor ainda. Aí o garçom falou o seguinte: está ligado, mas não está fazendo diferença nenhuma. Queridão, queridona, preste atenção. Parece uma frase assim, solta, não é? Mas ele estava conversando, o missionário estava conversando justamente ali sobre o testemunho da igreja no Ocidente. Vou repetir a frase do garçom: está ligado, mas não está fazendo diferença alguma. Será que o nosso cristianismo está sendo assim? Estamos ligados, ativos. Essa semana uma cantora alega, ou melhor, que se identifica como evangélica, está causando uma música que ela tirou o nome de um orixá e colocou o nome de Yeshua. Está sendo acusada de racismo religioso. Mas estamos ligados. Temos evangélicos nas esferas de poder, de artes, de economia, até no judiciário temos. No executivo, no legislativo, vários. Estamos ligados. Mas até que ponto, olhe para mim, estamos fazendo diferença? Paulo diz no versículo 16: no dia de Cristo, assim, isto é, se vocês se manterem não apenas ligados, né, para usar a minha ilustração, mas fazendo a diferença como luzeiros do mundo, é gente que está fazendo a diferença,
É gente que tem alcançado pessoas com seu testemunho. O nosso testemunho precisa ir longe. O nosso testemunho precisa invadir as trevas. Mateus 5,14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nós temos a palavra da vida. A nossa palavra não é da morte. O mundo tem a palavra da morte. Nós temos a palavra da vida. Paulo desabafa isso e diz assim: para que no dia de Cristo, assim no dia de Cristo, eu poderei me gloriar de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: poxa, eu estou nessa prisão aqui terrível, em casa, movimentos restritos, eu não sei se eu vou sobreviver. Mas olha, se vocês forem crentes de fato, se vocês prestarem atenção no que vocês estão fazendo, eu vou poder me gloriar de que eu não corri em vão. E de que eu não me esforcei inutilmente. Entretanto, é aí que é a parte bonita que Paulo fala também, né? Mesmo que eu seja oferecido como libação, em Números capítulo 28, o texto fala de que junto com as ofertas, no versículo 7, um cálice de vinho seria derramado sobre o holocausto. Versículo 7 do capítulo 28 de Números. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E essa libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. Versículo 8. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais da manhã e como a libação que acompanha. Mais libação, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aquele salmo famoso que a gente canta, que a gente recita, não é? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Tem uma parte que diz: eu entregarei ao Senhor, me derramarei diante do Senhor. A ideia é essa, de algo derramado, de algo que é oferecido, de algo que é consagrado. Libação é consagração de vida. É dizer isso: olha, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: olha, mesmo que eu seja entregue como oferta sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, eu vou ficar contente, eu vou me alegrar. E pela mesma razão, vocês também vão se alegrar, vão ficar contentes comigo. Queridão, mesmo que eu seja derramado, em 2 Timóteo 4,6, Paulo diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. A expressão no salmo que eu citei é: tomarei o cálice da salvação. A ideia de tomar o cálice, de enfrentar o sofrimento. Quando Jesus no Getsêmani diz: se possível, afasta de mim este cálice. A nossa alegria, amados, não flui, preste atenção, das circunstâncias favoráveis. A nossa alegria é resultado de uma fé que recebemos de Deus, para que em meio às provações, aprendamos a servi-lo e a adorá-lo com sacrifícios de louvor. O autor aos Hebreus vai trabalhar nessa linha. Por meio de Jesus, 13:15,
ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Duas verdades para você ir para casa e eu também pensando. Definitivamente, não se trata de quem quer ou de quem corre, mas é Deus que usa de misericórdia. O propósito maior da minha vida e da sua é Cristo. Não fique esperando coisas boas. Lembro-me da mulher de Jó. Se recebemos as coisas boas de Deus, também não temos que esperar as coisas más? As coisas ruins? Não depende, Romanos 9,16, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. É Ele que efetua em nós tanto querer quanto efetuar. E por fim, a maior alegria da nossa vida é servir a Jesus, e fazemos isso servindo uns aos outros. A nossa maior ambição deve ser apenas servo e nada mais. Essa é a nossa libação. A nossa libação é oferecermos a nossa vida a Jesus, servindo aos outros, a que preço for. E aí nós vamos finalmente encontrar sentido e propósito da nossa vida. Eu sei que é meio fúnebre falar isso, mas que se escreva na lápide do meu e do seu túmulo: fulano, fulana, viveu para Deus e para os outros. Eu quero terminar com um exemplo de libação na Bíblia. Preste atenção. Alguns aqui vão relembrar. Está lá em 2 Samuel, versículo 23. Era tempo da colheita. 3 dos 30 chefes desceram a caverna de Adulão. Lugar perigoso. Mas ali estava reunido Davi e sua equipe, seu bando. Uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza. Os filisteus estavam justamente na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém, que é a mesma cidade de Jesus. Nisso, Maedna vai recordar, Laci também. Davi suspira e diz: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Romperam pelo acampamento dos filisteus. Tiraram água do poço junto ao portão de Belém. Levaram para Davi. E ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. Qual a aplicação direta, única aqui? Quem é o filho de Davi, que nasceu na mesma cidade,
É Ele, é Jesus. O que Ele quer de nós, uma vez que já somos salvos, uma vez que já temos efetuado em nós tanto querer como efetuar, que entreguemos a Ele as nossas vidas. E quando nós corremos os riscos deste mundo pervertido, corrupto, esse mundo, amados, me perdoa essa expressão, esse mundo cão, mas a gente chega diante dele e oferece essa água pura do poço do portão de Belém, que é a nossa própria vida. Ele derrama diante de Deus como libação. Quem esteve na quinta-feira passada está fazendo uma ligação interessante. Porque o verbo esvaziar, que está aqui no versículo 7, ele se esvaziou, tem o sentido de ele se derramou. Ele pega e derrama a minha e a sua vida diante de Deus como oferta. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Estenda suas mãos diante do Senhor. E diga: Senhor, eu derramo a minha vida diante do Senhor. Diga diante do Senhor se a sua vida está sendo marcada por displicência. Se você está pensando que é você que opera alguma coisa quanto à sua salvação. Se você está no limite do orgulho, acreditando que a sua vida é alguma coisa. Nesse sentido, a palavra de Deus para você é: ofereça a sua vida. Sem murmuração. Estenda suas mãos agora sem discórdia. Se renda. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, eu tomarei o cálice da salvação. Eu oferecerei tudo que sou, tudo que tenho, ao Senhor, sendo servo, apenas servo e nada mais. Obrigado, Deus, por essa palavra, com aplicações diversas, com considerações diversas para a nossa vida. Situações em que a gente precisa parar para pensar no que a gente está derramando a nossa vida. No que a gente está investindo a nossa vida. Se de fato a nossa luz tem resplandecido como luzeiros, ou estamos apagados em nosso testemunho. Deus, tenha misericórdia de nós. Não nos prive, Senhor, de passarmos desta vida sem encontrarmos o propósito pelo qual fomos criados. Não permita, Senhor, que deixemos um legado do nada para as futuras gerações. Queremos deixar algo. Queremos deixar um bom legado, para que ao final da nossa vida possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nos ajude, em o nome
do Senhor Jesus. Amém. E amém. Se assente, queridão, queridona, ore silenciosamente, grato ao Senhor, mas sobretudo pensando no que você tem investido a sua vida.